Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês aí que assistiram meu vídeo nesses tempos, né? Que a gente tem aqui nessa realidade, né? Só existe esses três tempos aqui, né? A noite, o dia e a tardezinha, né? Tá? Graças a Deus, né? Para a nossa consciência estar experimentando aqui essa realidade, né? Que existe esse tempo aqui, a gente está no tempo, né? Estamos percebendo esse tempo, tá, pessoal? Temos que ser grato a Deus por, por estar mais um dia aqui, né, pessoal? Podendo trabalhar nossa espiritualidade, sabe? Fazer o bem ao próximo, estar em comunhão com Deus, buscando a espiritualidade. Então, agradecer por tudo isso, pessoal, tá? E agradecer a vocês aí que deram audiência, a audiência, né? Deram a visualização muito grande aí nos vídeos que eu gravei e tem pessoas que ficaram tocadas, tá? Teve até pessoas aqui do meu canal que quer pediu autorização a mim para compartilhar meus vídeos, tá, pessoal? Eu digo, pode compartilhar sem. É isso mesmo que eu quero. Porque a minha divulgação aqui, pessoal, meu canal é pequeno, não tenho dinheiro, tá? Não tenho como divulgar assim. Não é aqueles canais, como é que se diz? Grande aí, né? Canais aí que tem aqui no YouTube. Meu não é assim. Então, dependo das pessoas para divulgarem, para as pessoas conhecerem bem, né? Mas por que essa pessoa sentiu o desejo de compartilhar meus vídeos para outras pessoas? Porque ela falou para mim, irmão Samuel, eu quando estou assistindo o seu vídeo, eu não sei o que é. Eu já estou até viciada em assistir seu vídeo, porque parece que ele equilibra, equilibra minhas emoções, equilibra meu jeito, sabe? Eu fico mais calma, ela falou, né? Eu digo, graças a Deus, é a espiritualidade trabalhando no seu espírito, né? Na sua consciência. Quando você está prestando atenção ali na informação que eu estou passando, a espiritualidade começa a trabalhar no seu espírito, tá? Então você vai sentindo que vai equilibrando algumas coisas. Já muitas pessoas sentiram isso aqui, né? Graças a Deus, pessoal. Como é que se diz? É a espiritualidade, não sou eu, mas é a espiritualidade usando a minha vibração, a minha energia para alcançar essas pessoas que estão assim, tá, pessoal? Então ela percebeu disso, não, se me fez bem, para outra pessoa deve fazer bem. Então ela queria para os amigos dela, os familiares, né? Eu digo, pode assistir e junto, pode enviar para um amigo assistir, sabe? Meus vídeos estão aí, meus vídeos são grátis, tá? São grátis, você não paga nada, tá? Aqui como é que se diz? É o trabalho espiritual, né? Que esses conhecimentos, eu sei que o conhecimento também no meio espiritual é tudo pago aí, tá, pessoal? Mas essa é a função aqui, tá, pessoal? É de você se conectar com a espiritualidade e com a sabedoria divina, tá, pessoal? Por que essa sabedoria divina, pessoal?
Porque eu tenho visto pessoas, né, que se diz estudiosos, né, conhecedor tal, tem livros, compra, né, aqui. Mas não é só você ter ali a palavra a letra, pessoal. Você tem que ser dirigido. Existe uma sabedoria divina, um espírito. É por isso que a Bíblia, pessoal, tá, em vez de dar vida ao espírito, tá matando muita gente. Sabia? E a Matrix sabia disso. Vamos confundir e vamos deixar ele com a energia baixa, sem a conexão com o Deus dele. E aí vamos colocar a Bíblia para eles lerem aí, eles vão mesmo se matarem aí. E é o que está acontecendo, tá, pessoal? Porque a sabedoria que existe ali, divina, né? Na Bíblia, você tem que ter um guia. Existe um guia para a gente direcionar a gente, tá, pessoal? Até os livros apócrifos, né? Aqueles livros que não entraram na Bíblia, são livros apócrifos, ele tem lá a espiritualidade, então você tem que ter o espírito. Então eu vi até né, uma que era dizendo que era historiadora, lendo um livro apócrifo, o qual ela viu que Cristo estava falando para Maria Madalena para ela se tornar um macho. Você tem que se tornar um macho para entrar no reino de Deus. A pessoa pensa logo aí. Então, ela estava pegando ao pé da letra, pessoal, tá? Ela não entendeu. Eu aposto que Maria Madalena entendeu e os outros discípulos entenderam, mas agora a gente que esses livros apócrifos foram descobertos, aí quando a gente vai ler, se não tiver a direção que os apóstolos tinham, os discípulos, a gente não vai entender isso que Cristo falou. Tá? Falando para Maria Madalena que ela tinha que ser macho para entrar no reino do céu. Aí a pergunta é, aonde é o reino do céu, o reino de Deus? Aonde é? Você entende, pessoal? Você entende aonde é? É lugar físico? Ela tem que se vestir de homem? Ela tem que ficar macho para entrar em algum lugar físico? Você está vendo que Cristo estava falando com a consciência de Maria Madalena? Tá? E a palavra, quando ele fala macho, é o quê? É esse o espírito dela pegasse as características de um macho. Qual é a característica de um macho? Força, né? Intrepidez. É ela pegar a força de um macho para entrar no reino do céu. Porque o reino do céu, você viu que ele disse, é tomada a força. A porta é estreita. É isso que Cristo estava falando ali para Maria Madalena. Tá? É isso que é o perigo, pessoal, de pessoas que não estão dirigidas pela sabedoria divina, né? Pelo Espírito de Deus. Vão ler. Olha aí como é que Cristo falando que mandando Maria Madalena se tornar um macho. Como é que pode? É porque eles não aceitavam a mulher como discípulo. Ela não aceitava. Você viu o judeu falando que, né? Porque sempre a Bíblia tem uma conotação mais para o homem, né? Então aqui, ó, isso é uma coisa machista. Essa historiadora falando. Entende, pessoal? É isso que acontece, tá? Vai criar confusão, porque ele estava escondido, né? Esses apócrifos, tal, esses livros, a Bíblia também era escondida, foi aberta
mas as pessoas não estavam conectadas para entender ao que está escrito ali. Mas a própria Bíblia, em algumas Bíblias, tem assim: antes de você ler, você ore e peça a orientação do Espírito Santo para ler a Bíblia. Tem algumas Bíblias que tem esse no esboço ali, tem essa informação. Porque tem que ter essa informação, pessoal. Porque a pessoa pensa que ler a Bíblia é como um livro que ele vai, ainda principalmente esses acadêmicos, né? Ela, como uma historiadora acadêmica, ela pensa agora que pode interpretar o livro, ela vai interpretar segundo o conhecimento humano dela. E ali não é conhecimento humano, pessoal. A Bíblia não tem conhecimento humano, mas tem conhecimento divino, que você só vai entender se você tiver essa sabedoria divina. Essa é a atrapalhação aí. E a Matrix aproveitou disso, tá, pessoal? Dessas pessoas aí. E quanto mais as pessoas ficam sem essa conexão com a sabedoria divina, com a espiritualidade, não vai entender, vai atrapalhar mais a sua vida. Em vez de ser uma bênção, uma solução para a sua vida, as coisas que está escrito na Bíblia, em alguns livros, vai se tornar uma atrapalhação para a sua vida. Tá? E tem acontecido aí com muitos crentes, muitos aí de muitas religiões que lê a Bíblia, com essa sabedoria humana vai tropeçar e vai cair feio, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Por isso que eu tô aqui falando, é o quê? É mente, temos que ter a mente, tá? E coração. Então você tem que ter o sentimento, a conexão com a espiritualidade. É ele que vai ensinar todas as coisas, principalmente aquelas coisas divinas, espirituais, porque a nossa consciência não tem como ter compreensão aqui nessa realidade das coisas divinas. Precisamos de uma orientação. Então, é essa sabedoria divina que vai nos guiar, tá? É meu tema de hoje, tá, pessoal? Eu vou falar aqui qual é o meu tema de hoje. O que é que a gente vai discutir, pessoal? Deixa eu tomar um gole aqui para minha garganta. Um gole de chá aqui. Ele não é muito bom, mas ele é um chá que é anti-inflamatório, regula a função aqui do meu corpo, tá, pessoal? É preciso para não ficar gripado, né? Você vê que a minha voz está um pouco fanha, tal, essas coisas. O nariz querendo ficar entupido, né? Mas é isso. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Aí, qual é o meu tema de hoje, pessoal? Qual é o meu tema de hoje? Aí ele fala, o meu tema de hoje é o que é ser guiado. Então, o que é uma pessoa ser guiado pela sabedoria divina? O que é isso, pessoal? Como é que você percebe que uma pessoa, né, um pregador, um estudioso, uma pessoa está sendo, quando está lendo as escrituras ou livros espirituais, está sendo guiado pela sabedoria divina, tá? O que é ser guiado pela... O que é isso? Aí eu coloquei, por que temos que ser guiado pela... Por que a gente tem que ser guiado? A gente não pode falar de sabedoria, a sabedoria que tem na Bíblia, divina, sem um guia, sem ser guiado por essa sabedoria. Por quê? Porque o que eu falei pode resultar em morte espiritual. Tá? E tem muita gente aí que já
morte espiritual. Precisa vir alguém agora com a sabedoria divina, trazer vida a ela, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso que está acontecendo. Aí, vamos aqui para o nosso tópico. Ele fala, o que é ser guiado pela sabedoria divina? Ele fala, a sabedoria divina é um conceito profundo, multifacetado, que permeia as escrituras e a prática da fé, da espiritualidade. Ela é frequentemente descrita como uma qualidade pela qualidade de Deus que se manifesta em sua criação. Aí ele fala, em suas leis, em suas interações com a humanidade. Então, o que é que ele fala? A sabedoria divina, né? Ela é um conceito profundo que se permeia as escrituras sagradas e as práticas de fé da espiritualidade, tá? Ali existe uma sabedoria divina. Então, quando eu falo para você aqui a gente estudar tanto a Bíblia como estudando aqui coisas espirituais e a gente fazendo a prática da nossa fé, da espiritual, colocando no nosso dia a dia, meditando, orando, fazendo bem, isso tem uma sabedoria. Por detrás disso aí, existe uma sabedoria divina, tá, pessoal? Aí ele fala, ela é frequentemente descrita como uma qualidade que se manifesta em sua criação. Então é uma qualidade divina que se manifesta na nossa vida, pessoal. Tá? Quando a gente precisa de um guia, ela está ali para se manifestar em suas leis, em suas interações com a humanidade. A sabedoria divina não é meramente um acúmulo de conhecimento, mas sim uma compreensão profunda e prática que orienta, né, os crentes, as pessoas que crêem, né, em suas decisões diárias. Então ela serve como uma orientação, como um guia, né? Vai guiar a gente que crê em Deus, ele vai guiar a gente por esse caminho aqui, por essa realidade. Porque se você fica aqui nessa realidade sem a direção, pessoal, você está perdido. Está uma barata tonta. Entende, pessoal? E eu estou vendo muitos assim, tá, pessoal? Até pessoas que é de igrejas, várias igrejas aí, né, vários religiosos, estão perdidos, pessoal. Por quê? Falta esse guia, falta essa sabedoria. Como é que a gente pode nos conectar a essa sabedoria? A gente vai saber aqui, pessoal. Ele fala, não é acúmulo de conhecimento. Então, não é se você vai lá, estuda numa faculdade, acumula uma sabedoria. Não é essa sabedoria divina, não vem disso, né? É uma compreensão profunda e é prática que orienta os crentes e as suas decisões diárias. Ao longo da Bíblia, a sabedoria e a personificação é apresentada como uma mulher que clama na rua, convidando todos a buscarem por ela. Essa imagem poderosa destaca a importância de se buscar sabedoria divina como um bem precioso, algo que se deve ser desejado, cultivado em nossa vida. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Ele fala que essa sabedoria divina é apresentada como uma mulher. Por quê, pessoal? Entende? Porque ele vai falar aqui que é a palavra Sofia, né? Sofia, ela tem uma conotação feminina, né?
Por isso que tem muito nome aí. Sofia, coloca lá, Sofia. Tem até a minha neta aqui que se chama Sofia, Elane Sofia, né? Que quer dizer sabedoria, tá? Quer dizer sabedoria. Então, essa sabedoria é como uma mulher clamando na rua, convidando a buscar por ela. Essa imagem destaca a importância de buscar a sabedoria divina como bem precioso, algo que deve ser desejado. Então, a mulher, muitos homens não desejam a mulher, então, é a mesma coisa, você tem que desejar sabedoria para ter ela, cultivando em nossas vidas, tá? Porque senão você não acha essa sabedoria. Tem que ser com desejo, tem que ser de todo o coração, tá? Aí ele fala, guiado pela sabedoria divina significa ter habilidade de aplicar o conhecimento, o julgamento e a excelência mental em situações da vida. Aí ele fala, de acordo com a Bíblia, a sabedoria divina é pura, pacífica, amável e compreensiva, cheia de misericórdia e de bom fruto, imparcial e serena. Então, isso tem lá em Tiago, né? De acordo com a Bíblia. Você vê que na sabedoria, uma pessoa que tem, ela vai ter que ter essas qualidades, que é amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bom fruto, imparcial e sincera. Então, uma pessoa que está sendo guiada por essa sabedoria, ela vai ter que ter essas qualidades, pessoal. Essas virtudes na vida dela. Aí você vai perceber que essa pessoa está sendo guiado pela sabedoria divina, tá? Se uma pessoa, você vê arrogância, você vê soberba, que não está sendo dirigido pela sabedoria divina, tá? Está sendo dirigido aí por outra coisa aí, menos sabedoria. E isso que tem acontecido, pessoal, com vários líderes e vários religiosos aí de muitos grupos religiosos, tá? É isso que está acontecendo. Aí ele fala, a palavra sabedoria vem do grego Sofia. Então, é o que eu falei. É por isso que tem uma conotação de feminina, né? A palavra grego Sofia, que significa excelência mental. Mental, né, da mente, sabe? Aquela sabedoria que sua mente tem, sabe? Que ninguém consegue explicar como é que a pessoa tem aquela sabedoria, tá? Então, vem do grego Sofia essa palavra. Aí ele fala, a palavra tem origem no latim sapare. Então, o nome sabedoria em latim sapare, que significa ter sabor. Então, pessoal, essa palavra separe, que vem do latim, significa a pessoa ter sabor, é uma pessoa que está experimentando a sabedoria. Então, a sabedoria não é para você, é para você saborear essa sabedoria. Não é uma coisa que você tem que... é o seu espírito saboreando essa sabedoria, tá? Aí ele fala, sapare, né? Sapere, do latim sapere, que significa ter sabor. O termo grego, então, no grego, é Sofia, é equivalente à sabedoria em português. A palavra Sofia é um termo fundamental na filosofia grega helenística. Designa uma forma superior de conhecimento que influencia a vida de quem a possui. Então, na sabedoria grega, nessa filosofia grega helenista, ele dizia que quando uma pessoa
tinha uma sabedoria que ninguém conseguia explicar. Ele falava que era um conhecimento, era uma forma de superior, de ser influenciado através da vida, era um conhecimento superior, que influenciava a vida daquela pessoa. Tá? É isso que ele falava, o que era Sofia. Então, uma pessoa que está com Sofia na vida dela, com a sabedoria divina, então, ele falava que era um conhecimento superior, então, conhecimento divino, uma sabedoria divina que estava na vida da pessoa e guiando a pessoa, influenciando ela a tomar as decisões, guiando ela, entende? É isso que acontecia, tá? Nessa filosofia grega helenista. Essa pessoa que tinha essa sabedoria era uma pessoa divina, era considerada uma pessoa divina, tá? Porque ela estava em contato com essa sabedoria, tá? Porque é frequência, tá, pessoal? Você se conectar com Deus, com essa sabedoria divina, é uma frequência. Então, era uma pessoa que estava na frequência e estava sendo influenciado a vida dela por essa sabedoria. É isso que ele falava, o que era Sofia, né? Mas em latim era separe, que ter sabor. Então, essa sabedoria a pessoa está sentindo, está tendo sabor em saborear essa sabedoria, tá? Saborear a sabedoria. Entende, pessoal? Aí ele fala a palavra sapientia. Sapientia, que vem, né? De sabedoria, vem do latim que significa bom senso, discernimento, inteligência e sabedoria. Então, olha a palavra sapientia. Sapientia vem do latim, significa bom senso, discernimento. Então, isso são a virtude que uma pessoa tem que ter. É bom senso, discernimento, ele discerne as coisas, inteligência e sabedoria divina, né? Então, essa é uma qualidade daquela pessoa que está sendo guiada por essa sabedoria que significa Sofia, que representa o feminino. Por que o feminino? Tá? Entende? Aí ele fala, a palavra de sabedoria é uma palavra diretiva e assertiva. E é por ela que somos guiados por Deus para a ação. Então, essa sabedoria, essa Sofia, ela usa as palavras diretiva e assertiva. E é por ela que somos guiados. Então, é por essa influência, essa energia, esse espírito de sabedoria, que aqueles que são guiados por Deus são guiados para agir aqui, para ter ação. Então, pessoal, uma pessoa pode estar aí falando, você vê nas redes sociais, na televisão, poliglota, fala inglês, fala, né, bonito, tem uma dialética boa, mas ela chega e, como é que se diz? Na ação dela é totalmente ao contrário do que ela está dizendo. Tá? O comportamento como é? Porque a sabedoria não é só você falar. Você está falando e está saboreando. Você está vivendo aquilo, tá? Essa é a sabedoria divina, porque vai fazer a mudança em você, pessoal. Agora uma pessoa chega lá, fala inglês, aqui eu falo grego também, falo latim, sapientia, tá? Mas aí o que acontece? Ela age totalmente, engana pessoas, mente no dia a dia dela. A ação dela
não está de acordo com o guia dessa sabedoria. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando para aqueles cristãos. Não fique só na palavra, você tem que estar também na ação. Você tem que colocar em prática. Tá? Você tem que deixar essa sabedoria guiar você em cada ação que você tiver aqui. Entende? Se uma pessoa não tem isso, ela pode demonstrar poliglota, ela não vai ser uma pessoa que está sendo guiada pela essa sabedoria divina. E é por isso que isso tem que falar lá para a pastora, porque ela disse que só ia escolher os obreiros dela, o pregador da igreja dela, se tivesse o diploma aí da faculdade. Eu aposto que os apóstolos lá que eram indoutos, né? Que não tinha nenhuma iletrado, era iletrado, eles não entravam na igreja dessa pastora aí que falou. É assim que tá, pessoal, hoje em dia, né? E dizendo que esse é o evangelho de Cristo, é esse empurrando a goela abaixo para vocês, tá? Não entendendo, empurrando erros e vocês estão matando vocês espiritualmente. Porque quando você não é guiado por essa sabedoria, você vai usar os textos estão aí, né? Foram abertos, até os textos apócrifos também foram abertos, e são poucas pessoas que têm esse texto, tá? Porque esse texto aí, eu vi aí, é caríssimo, tá? Pessoas para conseguir, pessoas que têm dinheiro. Então, aquela historiadora aí estava lendo o livro lá, apócrifo, ela foi olhando lá, deve ser, ela tem dinheiro, né? Aqui nessa realidade ela está bem sucedida, então ela comprou os textos, ela adquiriu por algum preço aí e está lendo, né? Dizendo para usando a sabedoria, entende? Esses textos não são assim, tá? É igual a Bíblia também. A Bíblia é comercializada aí também, né? Colocaram um comérciozinho pelo o preço da Bíblia aí também, tá? É isso que acontece, tá, pessoal? Não tem jeito. Caiu aqui na humanidade, onde está a Matrix está dominando, vocês têm que entrar no ritmo, tá? Não tem jeito. Entende, pessoal? Então, sabedoria é ação também, não é? É no comportamento. Então, uma pessoa que está sendo guiada pela sabedoria, ela tem que mostrar na ação também. Não é só, eu falo, sou poliglota, eu falo língua, eu falo latim, grego, inglês, né? Eu só falo português, tá, pessoal? Entende? Não é isso, pessoal, tá? Isso é sabedoria humana, tá? Aí ele fala, as pessoas vão ser familiarizadas numa intimidade profunda com Deus. Então, essa sabedoria que você vai receber é pela essa intimidade familiar, intimidade que você tem profunda com Deus. Aí é que você vai receber sabedoria profunda, de forma que ela passa a escutar o seu propósito. O dom de sabedoria é uma chamada de fazer decisões certas, passo a passo. Então, esse dom que você recebe, porque você está nessa intimidade com esse Deus. Sem intimidade com esse Deus, pessoal, você não vai ter essa sabedoria, você não vai ser guiado. Tá? Esquece, tá? Você vai usar aqui a sabedoria do que é chamado pelos espiritualistas o eu inferior, tá? Que é o seu ego. Então, seu ego vai estar agindo aí. E eu tô vendo aí um monte de pessoas que o ego tá agindo aí, né? Nesses grupos religiosos em geral, né? Agora eu vi agora a historiadora também usando os livros apócrifos, né? Mas usando o ego dela, tá, pessoal?
e pode matar outras pessoas, tá? Eu sinto muito, tá? Porque essas pessoas não querem a verdadeira conexão, não sabe como se conectar com a espiritualidade, não querem largar o ego, o desejo de ela fazer, porque você, quando essa sabedoria ela tem que tomar conta do seu ser, você tem que sair do ego. Não tem para onde correr, pessoal. Você escolhe, tá? É uma escolha. Aí ele fala, a sabedoria divina se distingue por várias características que se torna única e essencial para a vida espiritual. Primeiramente, ela é eterna, imutável, refletindo a natureza de Deus, que é constante e fiel. Então, essa sabedoria divina, você vê que é o Espírito de Deus, né? Ela se distingue de se torna única e essencial para a vida espiritual, né, de uma pessoa. Primeiramente, ela é o quê? Eterna, imutável, não muda, refletindo a natureza de Deus. Então, ela reflete a natureza de Deus, que é inconstantemente é fiel. Então, olha a característica dessa sabedoria divina. Você entende agora? Você entende que não é uma coisa aqui humana, terrena? É uma coisa imutável, né? Aí ele fala, em segundo lugar, a sabedoria divina é prática. Ela não se limita a teorias e conceito abstrato. Então, é a prática, é esse espírito, essa sabedoria vai movimentar para você agir com sabedoria, não só falar com sabedoria. É você agir, é ação, é por isso que ele diz que é ação. Senão não funciona. Uma pessoa fala até bonito, tal, fala, mas quando na ação do dia a dia dela, como ela agir, foi isso que eu reparei nas igrejas quando eu fui, tá? O pregador lá falava bonito, tal, aí depois, quando ali no dia a dia, né, que eu convivia lá com os músicos, que eu tocava na igreja, aí eu tô vendo o pregador lá, agindo, manda ela se virar, rapaz, que nada. Então, será que essa pessoa está sendo guiada pela sabedoria, pessoal? Entende? Não é assim, pessoal. Aí ele fala, não é conceito abstrato, mas se traduz em ações, em decisões que promovam justiça, a paz e o amor. Além disso, a sabedoria divina é acessível a todo que busca com sinceridade. Então, Samuel, como é que eu posso me conectar aí com essa sabedoria divina? Que é a espiritualidade, né? Que você tem dentro. Você tem que o quê? Buscar com sinceridade. Sem sinceridade, sem ser verdadeiro, sem ser de todo o coração, você não vai se conectar à sabedoria divina. Esqueça. Se você tiver no ego, orgulho aí, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Esquece, tá? E muitos estão aí nas redes sociais, dos vídeos que são gravados aí, com sabedoria que a gente conhece humana, né? Do ego, né? E dizendo que ele é sabedoria de Deus. Não, pessoal, tem muita diferença, tá? Então, essa sabedoria divina é acessível a todo, mas quem busca com sinceridade, tá? Senão não tem como se conectar, porque é frequência. Então, quando você entra na frequência de sincero, ser uma pessoa honesta, então você entra na frequência dessa sabedoria divina.
Aí ele fala, a Bíblia nos ensina que se pedimos a Deus sabedoria, ele nos dá generosamente. Se, no, se nós lançar em rosto, então, se humilhar, né? Ter aquela sinceridade, buscar com toda a força, lançar o rosto no chão, é isso. É mostrando humildade, sinceridade e humilhação. Isso demonstra generosidade de Deus em sua disposição em nos guiar em nossa jornada espiritual. Então, Deus quer nos guiar, pessoal. Mas a pergunta é: você quer que Deus guie você? Igual como eu falei aqui no outro vídeo que eu gravei. Você quer passar o controle do jogo que você está jogando aqui para esse Espírito de Deus? Você está querendo passar o controle? Ou é você que quer controlar aqui o jogo? Você decide, pessoal. Essa é a sua decisão, tá? A sua livre-arbítrio só vai até aí, tá? É você decidir o que é que você tem que... Você quer passar o controle para ele ou quer ficar com o controle na mão? A espiritualidade vai falar, e aí, amigo, você vai passar o controle ou como é? Você vai querer jogar esse jogo aí da vida? Né? Tem até aqui o que é o jogo da vida. Tá aqui o vídeo que eu gravei aí. Tá? Porque Deus está querendo guiar, mas ele só vai se você deixar. Se você vem de todo o coração, com sinceridade, se colocar seu rosto, se humilhar, né? Orar, buscar a face dele, ele vai agir, vai guiar a sua vida. Agora, se você não permite, endurece o coração. Tem muitos aqui no meu canal que estão endurecendo, pessoal. Estão sentindo toque, mas não estão deixando ser guiado. Ela às vezes ela quer guiar a vida dela, ou ela quer ser guiada pelo pastor lá dela, pelo líder dela lá, né? Existe N coisas aí que está fazendo com que você tome essa decisão, você fique com esse comportamento, tá? Aí ele fala, as escrituras está repleta de referência à sabedoria divina, desde o Antigo Testamento até o Novo. Em Provérbio, por exemplo, encontras uma rica exploração de sabedoria, que é descrita como o princípio de todas as coisas. O livro de Eclesiastes também reflete sobre a busca pela sabedoria, como ela pode trazer significado à vida. No Novo Testamento, Jesus é frequentemente apresentado como a encarnação da sabedoria divina. Então, Cristo, essa Sofia, ele é apresentado como essa encarnação do Sofia, que é falado ali, Sofia, né? Que é essa sabedoria, entende? Então, Cristo foi na encarnação, ele foi apresentado como essa sabedoria, entende, pessoal? Ali no Novo Testamento, né? Entende? Aí, aqui, cadê? Onde é que eu parei? Jesus frequentemente apresentado como a encarnação da sabedoria divina, ensinado por meio de parábolas, exemplos e práticas. Então, você vê ali as parábolas que Cristo fala, pessoal? Ali até hoje aí tem um bocado aí se batendo. Porque se você não tem também o guia, essa sabedoria que guiou Cristo, tá? Você não vai entender, pessoal. Por isso que ele disse, aqueles que vê, mas não entende. Aquele que ouve e não entende também. Vê, mas não enxerga. E ouve, mas não entende. Tem ouvido, mas não entende. Então, foi a profecia que Isaías falou lá, né? É o que está acontecendo com o povo. Eles têm aí a Bíblia, a Escritura, mas ele lê,
ouve, mas não entende nada. Então, ele não vai ser curado. É o que Cristo fala, para que ele não seja curado. Porque só aquele que vai ser curado, o espírito dele, ele vai ter a mudança no espírito. Aquele que vê e vê as coisas espirituais, e aquele que lê, entende. Porque ele está com a sabedoria que está dando entendimento a ele. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Com muitos aí, de muitos grupos religiosos. Por isso que eu falei aqui no vídeo, aqui eu falei, o que está faltando aí para vários grupos religiosos, né? É a espiritualidade, tá? A Matrix criou essa religiosidade e muitos não estão atentando para trabalhar a espiritualidade. Porque a Matrix já criou a religiosidade para você não atentar para a espiritualidade, né? Entende, pessoal? É isso que está acontecendo. E muitas pessoas estão lendo com o ego dela, pensa. E é por isso aí, ó. A confusão está sendo criada e é isso aí, tá? Não tem pra onde correr. Aí, aí ele fala. Cadê onde que eu parei, pessoal? Foi Jesus, né? Cadê? Ah, aqui. Aí ele fala, a sabedoria, né? Divina, ensinado por parábola, ele nos convida a viver de acordo com o princípio do reino de Deus, que são fundamentadas na sabedoria e no amor. Essa conexão entre a sabedoria e a vida de Cristo é fundamental para entendermos como devemos viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, essa conexão é uma conexão, então, é uma frequência que você vai se alinhar com essa sabedoria divina. Essa conexão com a sabedoria e com a vida de Cristo, Cristo interior, é fundamental para entender. Então, se você não tem a conexão, você não vai entender como devemos viver em conformidade com a vontade de Deus. Se você não tiver na conexão, você não entende a vontade. É por isso que muitos aí não entendem a vontade, né? Entende a vontade dele, tá? Aí, aí ele fala, buscar sabedoria divina é um processo ativo que envolve oração, meditação, estudo das escrituras. Então, olha aí, pessoal, temos que colocar isso em prática, né? No nosso dia a dia, para que a gente entre nessa frequência. Por que ele está mandando fazer oração, meditação, estudo das escrituras? Porque para você se conectar a essa sabedoria, ele falou lá que é o quê? É uma conexão. Então é uma frequência. Então quando você ora, você está querendo entrar na frequência. Você medita, você está querendo entrar na frequência. Você estuda a Bíblia, na leitura ali, na hora que tem a verdade, tem uma frequência. Por que as pessoas aqui, essa pessoa do meu canal falou que quando ela está assistindo, está equilibrando o espírito dela? Por que ela deu esse testemunho a mim, pessoal? Né? Não só ela, tem outras também que já falaram sobre isso. Que ela às vezes está vendo o trabalho, está agoniada, mas aí ela coloca o meu vídeo lá, aí está assistindo. E aí aquela frequência que ela pegou lá no trabalho, aquela agonia, ela estava agoniada. Quando ela começa a assistir meu vídeo, ela começa a equilibrar aquela energia dela. O que é isso? É eu que estou fazendo mágica? Não, é a frequência, tá? Então, por isso que tem que fazer isso. Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Me diga aí.
Não existe. É isso que as igrejas, os grupos religiosos, têm que trabalhar a pessoa, a frequência da pessoa, fazer com que a pessoa entre nessa frequência, tá? Aí ele fala, a oração é um meio poderoso pelo qual podemos nos conectar com Deus e pedir sua orientação. Então, é nesse momento de oração que você pede a Deus a orientação. Deus, eu não tenho conhecimento aqui. Como é que eu posso agir nessa situação? Tá difícil aqui minha vida, tá? Me ajude. Então, é aí que, entende? Você entra na frequência para entrar nessa intimidade com Deus, tá? Aí ele fala, ao orar devemos ser sinceros. Então, existe condições na oração. Não é essa reza que está fazendo aí, muitos grupos religiosos fazendo uma reza. Oração não é isso, pessoal, tá? Oração tem condições, tem frequência que você tem que estar. Então, você tem que ser sincero, devemos ser sinceros, e o nosso desejo deve aprender em crescer a sabedoria. Então, não é aquela pedir, eu quero agora uma mansão, Deus. Eu quero um carro zero agora aí na. Entende, pessoal? Então, são isso influência desses pastores que fizeram isso com vocês. Eu sinto muito, tá? E vocês, gulosos, vocês estão querendo isso, né? Que todo mundo quer isso aqui. Dinheiro, né? Riqueza, todo mundo está querendo isso aqui. Só para essa vida, né? Aí ele fala, a meditação na escritura também é uma prática vital, né? A qual refletimos sobre o ensinamento bíblico, permitindo que a sabedoria divina penetre em nosso coração e mente. Então, a meditação, principalmente quando você medita nas escrituras também, é uma prática muito boa, tá, pessoal? Porque é o estudo espiritual. Porque, por exemplo, eu estou falando aqui no meu vídeo, aí uma coisa que tocou lá no seu coração, na sua alma, né? Você aí sai com aquilo, nossa, aquilo que o irmão Samuel falou. Então, quando você está assim, é flexível, está meditando ali naquilo que eu falei, você está estudando, tá? Porque quem estuda é a sua consciência. Porque estudo não é só isso aqui, da gente parar aqui e estudar não, tá, pessoal? Também, porque no momento que eu estou falando, que você começa a cair a ficha, quando está caindo, você está refletindo, você está estudando. Quem é que está estudando? A sua consciência. O estudo aqui é para a consciência, pessoal. Não é para aqui para o nosso corpo, não, tá? Esse estudo aqui é de consciência para a consciência. É por isso que eu falei. Esse estudo aqui, eu não estou olhando. Eu não estou olhando se você é negro, é pobre, se tem dinheiro. É um estudo para sua consciência. Tá? É isso que muitos não entendem, tá? Tá com a visão ainda presa aqui nessa realidade, tá? Aí ele fala, penetra no coração e na mente. Além disso, participa de estudo bíblico ou de grupo pode ser excelente maneira de compartilhar insight e aprender com outros irmãos, com outros crentes, né? Uma comunidade desempenha um papel importante na busca pela sabedoria, pois junto podemos encorajar um ao outro a viver de acordo com o princípio divino. Então, uma comunidade cristã, né, evangélica, uma comunidade, qualquer comunidade onde esteja estudando espírita, esteja estudando a Bíblia, o ensinamento, as coisas, né, espirituais,
vai ajudar você. Importante que o que está passando para você faça você pensar, faça a sua consciência ter insight, começar a ter insight. E isso vai fazer com que você estude, não só ali no momento, né? Mas quando você sair, você sai pensando. É por isso que uma pessoa aqui do meu canal disse assim: eu acho que eu tô viciado em você, irmão, porque eu saio pro trabalho, vou fazer as coisas, eu tô pensando no seu vídeo, nas coisas que você falou. Eu tô deixando as pessoas vir. Não, ali você é a sua consciência, né? Ali é a sua consciência tá estudando, tá? Porque tá lembrando das coisas que eu disse aqui. Você prestou atenção, né? Graças a Deus porque prestou atenção. Então, você quando pode ir para qualquer lugar, sua consciência está pensando naquilo. Você disse, nossa, ele falou sobre aquilo, a consciência, nossa, aquilo foi interessante. Então, você está estudando. Porque estudar não é só parar. Por isso que eu quero que você pare um dia para assistir os meus vídeos, para trazer reflexão à sua consciência, tá? Aí ele fala, a sabedoria divina não é apenas conceito teológico. Então, por isso que não é só esse estudo aqui que eu estou fazendo, mas uma realidade prática que deve influenciar todo o aspecto da. Então, ela tem que ser uma influência que muda o seu comportamento. E isso tem acontecido aqui, tá, pessoal? Pessoas que estão estudando aqui, os próprios familiares dele, né, já me deram esse feedback aqui. Disseram assim, você tá mudada, o que é que aconteceu com você? Quem é que tá mudando você assim? Entende, pessoal? Porque ela está se envolvendo com a sabedoria, com a espiritualidade dela. Então, tem que haver mudança, tá? Porque ela vai colocar isso em prática na ação dela. Porque a sabedoria não é só teológica, não é só falar sapientia, eu falo grego, sofia, eu falo latim. Não é sabedoria, não é isso. Tá, pessoal? Sabedoria é você deixar ser guiado por essa sabedoria, porque você não sabe nada. Você precisa da sabedoria. É isso que as pessoas têm que entender. Tá? A sabedoria está com você, mas você tem que entrar na frequência, você viu? Tem que ser humilde, com sinceridade, né? Você entrar numa frequência, né? Dimensional, o qual você vai receber essa sabedoria. Você vai ser usado pela espiritualidade, tá? Aí ele fala, em nossas decisões diárias, desde o mais simples até o mais complexo. Então, tem que estar na nossa vida diária. Podemos aplicar a sabedoria divina. Isso inclui agir com integridade. Então, olha outra virtude. Você tem que ser uma pessoa íntegra. Eu vejo lá a pessoa na TV ou nas redes sociais aí, fala lá bonito, tal. Mas na hora que você vê, você não vê um comportamento íntegro dessa pessoa. Essa pessoa tem sabedoria divina? Não. É a sabedoria do ego terrena dele. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso tem acontecido aí muitas vezes, tá? Aí ele fala, inclui a agir com integridade, buscar justiça, né? Fazer justiça e mostrar compaixão com o outro. Então, são virtudes que essa pessoa está sendo guiada pela sabedoria. Qual é a minha pergunta? O que é ser guiado pela sabedoria divina? O que é ser uma pessoa que está sendo guiada? Então, ser uma pessoa que está sendo guiada é ela demonstrar essas virtudes aí. Por que temos que ser guiados pela sabedoria divina? É uma pergunta. Porque
Se você não é guiado pela sabedoria de qual é a sabedoria que está guiando você? Você não está conectado, você não está na conexão com a espiritualidade, você não está na frequência. Tá? Aí ele fala, a sabedoria divina nos ajuda a discernir entre o certo e o errado. Então, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, não é? É essa duas polaridades que existe aqui nessa realidade. Aí ele fala, ao tomar decisões que honrem a Deus e viva de maneira que reflita seu amor e graça. Nossa, pessoal, olha as características de uma pessoa que está sendo guiada pela sabedoria. Eu não acredito, pessoal. Onde eu passei, eu vi pastores, líderes, dizendo que tinha sabedoria. Não tinha, não. Era ego, pessoal. Tá? Era outro espírito. Tá? Porque ele não demonstrava essas coisas no dia a dia dele. Agora eu percebi isso. Tá? E tem muitos desses aí, no grupo religioso, com a sabedoria humana lá, dizendo que é Deus, e muitas pessoas caem. Aí ele fala, quando permitimos que a sabedoria divina guie nossas ações, então você tem que deixar permitir. Se você não permite, não vai agir na sua vida. Experimentamos uma vida mais plena e significativa, feliz, né? Alinhada com a vontade de Deus. Então, uma pessoa que permite que a sabedoria divina guie ações dele, ele vai experimentar uma vida mais plena e feliz e alinhada com a vontade de Deus. É isso que vai acontecer. Não tem como você parar isso, tá? É inevitável. Aí ele fala, o fruto da sabedoria divina são evidentes na vida daquele que busca e aplica. Entre os principais frutos está a paz, a alegria e a satisfação. Então, ele dá o fruto, ele dá a virtude daquela pessoa que está com essa sabedoria guiando ele. Ela tem paz, alegria, satisfação de estar fazendo. Aí ele fala, quando vivemos de acordo com a sabedoria divina, encontramos um senso de propósito e direção que nos ajuda a enfrentar o desafio da vida com a confiança. Além disso, a sabedoria divina nos capacita a construir relacionamento saudável e significativo, pois nos ensina a amar, respeitar o outro. Olha as características daquele que tem sabedoria divina. Através da sabedoria, somos também capazes de impactar positivamente nossa comunidade, então, o grupo, né? Promover justiça e compaixão. Esse fruto não apenas beneficia a nossa vida. Então, você vê que aquele que está conectado à sabedoria, ele vai dar o fruto, ele vai receber o fruto também, a virtude. Mas não só ele, mas também reflete a luz de Cristo para aqueles ao nosso redor. Não tem que, é isso que tem que acontecer, pessoal, tá? Não existe outra saída. Aquele que está com a sabedoria, por isso que está existindo aí erro. Por isso que eu vi o erro da historiadora, porque ela é historiadora, né? Tomou faculdade, ensinamento, fala bonito. Ela está pensando que essa sabedoria, essa inteligência humana aqui, ela vai poder interpretar os textos espirituais que tem na Bíblia, que tem no Apócrifo, né? Ela pensa que é com essa sabedoria que ela vai interpretar. E cai do cavalo, tá?
Espero que caia do cavalo e se converta igual a Paulo, né? Entende, pessoal? Graças a Deus, mas vamos parar aqui, pessoal. Vou ali fazer uma merenda, né? E aí daqui a pouco eu volto para a gente continuar essa, como é que se diz? Essa segunda parte, tá, pessoal? Sobre esse tema é interessante, tá? Porque para a gente entender aqueles que estão sendo guiados pela sabedoria, que é pelo Espírito de Deus, né? Sendo guiado por essa sabedoria, e aqueles que estão sendo guiados pela sabedoria humana, e às vezes até por espírito que não é o Espírito de Deus, tá? Esse é bom para a gente ter a compreensão, tá, pessoal? Então, vamos dar uma parada aqui e eu volto na segunda parte para a gente continuar esse estudo, tá, pessoal? Até a segunda parte.